Agora são 3 horas e 12 minutos pelo horário de Brasília e a gente segue com a nossa primeira entrevista ao vivo aqui no Agrotarde com um assunto que ilustra bem a diferença entre gasto e investimento. Um estudo feito levando em conta um plantel de 5.000 cabeças de gado mostrou que erros de manejo podem causar prejuízos anuais de até 2 milhões de reais. Pois é, Rocine, a boa notícia é que o uso da tecnologia pode fazer o contrário, ao melhorar o rendimento do gado de corte e garantir lucros. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com o Paulo Marcelo Dias, que é zootecnista e mestre em produção animal. Paulo Marcelo, muito boa tarde, obrigado por atender ao nosso convite. Que bom você estar aqui para a gente conversar sobre esse assunto. Boa tarde, eu que agradeço mais uma vez uma discussão de alto nível, né, sobre a pecuária brasileira. É sempre bom estar com vocês. Oi Paulo, boa tarde para você também. O que a gente está querendo saber logo de início é como que esse estudo foi desenvolvido e por que o foco aí na pecuária de corte. Bem, a Gestão Agropecuária, que é a empresa que detém esses dados aí, junto com outra empresa chamada Intergado, a gente consolidou os dois bancos de dados com mais de 1,5 milhão a 2 milhões de cabeças para poder realmente tirar insights de como estava esses dados da pecuária brasileira e principalmente da pecuária intensiva de confinamento, né? E nessas observações desses insights, a gente viu numa pecuária de intensiva como está esse ano, né, com uma margem de lucro um pouco apertada, a gente conseguiu tirar insights onde o produtor poderia realmente colocar o seu foco e aí melhorar um pouco a sua rentabilidade em um ano tão difícil, né? Essa foi a grande mensagem aí desses dados sendo tirados aí ao longo do tempo. Essas informações foram tiradas da área de nutrição, na área de sanidade, ponto de abate de animais, onde juntando tudo isso, a gente pode chegar a grandes economias aí, com aumento da eficiência na área produtiva dentro do confinamento, né? Ô Paulo, e ao fazer o cruzamento dos dados desses bancos de dados, quais foram os problemas que vocês detectaram nesse levantamento e que caminhos que você acredita que o pecuarista deve percorrer para transformar isso, que é um problema, em uma oportunidade de lucro ao fazer as correções, hein? Bem, toda vez que a gente junta a biologia, a matemática e a tecnologia, a gente tem um bom desafio, né? E dessa vez esse desafio ele está a favor do produtor, né? Então, a junção aí de uso de tecnologias e processos aí dentro da área de nutrição, na área de sanidade, na área de planejamento e de gestão aí da pecuária, ela consegue realmente a tecnologia, a plataforma de gestão, e aí também com um processo de maturidade aí dentro da empresa pecuária, a gente consegue realmente prover informações que fazem com que o produtor mitigue um pouco o seu risco e, consequentemente, possa fazer a tomada de decisões mais assertivas, aí, diminuindo aí os animais, diminuindo o ciclo produtivo, às vezes, de animais que realmente não conseguem entregar, já passou do ponto de abate, por exemplo, precisam entregar o seu lucro e maximizando também os animais de maior potencial. Então, ferramentas tecnológicas, elas apontam para o indivíduo e, consequentemente, ela consegue ir mais fundo, enxergando realmente quais são os animais que trazem grandes lucratividade para o produtor e também minimizando os animais que deixam, que consomem um pouco esse lucro aí, né? Então, juntando a tecnologia e plataforma de gestão, a gente empodera o produtor rural para que ele possa fazer o que ele mais sabe, né? Tomar a decisão ali de saber a hora certa de fazer as coisas, né? Essa é a grande vantagem de você juntar aí esse tripé tecnologia e informação, né? Ô Paulo, e o curioso é que quando a gente fala justamente na adoção de tecnologia nas propriedades rurais, muita gente se preocupa, muita gente pensa no volume de dinheiro que vai ser preciso investir naquilo e sempre pensa que nem sempre o gasto vai compensar. Mas o estudo de vocês, ele mostra justamente o contrário. Não é bem isso, não é bem dessa forma que funciona, né? A gente tem uma visão errônea, né, quando a gente não consegue medir, né? Então, quando a gente passa a medir,
a gente consegue colocar o foco no lugar correto. E só consegue medir da maneira correta quando você tem tecnologias adequadas para isso, né? Então, quando a gente coloca a tecnologia a favor da gestão produtiva, por exemplo, de nutrição, a gente consegue ver que eficiências abaixo aí de 80%, elas trazem grandes prejuízos aí na fabricação de ração por desperdício de alimento e, consequentemente, por uma ração desbalanceada, não favorecendo o ganho que a gente imaginaria naquele animal, né? E isso ocasiona o quê? Mais dias de coxo, que é mais lucro, né? Mais prejuízo para o animal ao longo do tempo, para o confinamento ao longo do tempo. E quando a gente mede, a gente consegue enxergar isso, a gente consegue ter ação realmente de poder corrigir, né? E a tecnologia ela é cara quando ela não consegue provar o seu valor, né? Então, automações de nutrição, balanças de pesagem em tempo real aí, mostrando que o animal todo dia está lá pesando e você sabe o ponto ideal para não deixar passar 4, 5 dias aí do ponto de abate, que já 5 dias aí numa diária de 15 a 20 reais, você já vê que é 100 reais de lucro em um lucro de 400 reais, você vê o impacto que é isso em dinheiro, né? Então, é muito fácil de pagar a tecnologia dentro na área de nutrição e a área de conhecer aí o que o Boi está falando para a gente, né? Como sensores aí de balança, entre outros, né? É fundamental que o produtor tenha Paulo, dessas tecnologias para mitigar custo, né? Ô Paulo, quando você fala, Paulo, em tecnologia de gestão, quando você fala em nutrição, quando você fala em automação nas fazendas, o que você está querendo dizer é que o produtor precisa estar mais atento à qualidade e à quantidade da ração que ele vai fornecer para esse gado e que essa pesagem desse gado deve ser constante para que ele não fique com um gado parado e perca o momento de abate. É a tecnologia para fazer isso que pode acabar evitando esse prejuízo e aumentando o lucro? Sim, na verdade, a tecnologia ajuda ao produtor colocar o seu planejamento dentro da melhor maneira de executá-lo, né? Então, se paga muito caro aí para um nutricionista fazer uma dieta de alta performance, em contrapartida a gente perde ao produzi-la, né? E quando a gente tem a tecnologia, a gente faz com que esse planejamento nutricional seja cumprido à risca. E se ele estiver saindo ou desviando, a gente consegue corrigir em tempo hábil, e não como era antes, esperando que o animal seja batido e a gente vai fazer a mensuração depois de 100 dias, né? E quando a gente está tratando de animal, não basta somente a gente corrigir a fábrica, né? A gente precisa ver se esse animal realmente, com as suas características, está desempenhando realmente o desempenho esperado. E para isso precisa se medir, né? É como se você tivesse uma empresa sem conseguir medir seu estoque, né? Nosso estoque é ganho de peso, é o crescimento do boi. E aí, juntando o crescimento do boi e o comportamento do boi versus a eficiência de entrega de um planejamento muito bem feito, o produtor realmente consegue cumprir o seu planejamento e aí consegue se obter os lucros desejados dentro da sua expectativa. A tecnologia vem para isso, né? Ô Paulo, a gente agradece a sua entrevista aqui no AgroTarde, viu? Excelentes explanações. Para quem chegou agora no nosso programa, o Paulo Marcelo Dias é zootecnista, mestre em produção animal e conversou com a gente sobre os erros de manejo que causam prejuízo à pecuária de corte e também a importância da adoção de tecnologias. Paulo, excelente tarde para você. Muito obrigado. Boa tarde.